E aí, meus peixes? Gabriel, não. Vídeo mais esperado aqui no canal. Mais aguardado do Brasil. Meta de 1 milhão de likes, hein? Meta de 1 milhão de likes. Sim. É Garou versus Saitama. Nem ele tem 1 milhão de likes. Você tá pedindo pra nós? Por que não? Vai que, né? Estoura a bolha de tudo aí e regaça. Então, vamos, galera, vamos ver, né? A gente acabou de ver um sonzão pica de cachorro dos dois agora. Sim. Muito e eu bom, vejo como muito foi bom. também dos dois. Ah, não, veja como Como é, amigos? Já assistiu o vídeo? Não quer me falar? Vamos ver hoje como foi que foi a luta dos homens, porque a gente ficou cheio de dúvidas aí, né? Bora lá, que eu tô curioso. Galera, segunda temporada de One Punch Man realmente acabou. Já era. Cadê Agora a só em terceira? 2020. É, o que é bastante frustrante, 2020, porque aquilo que a gente mais esperava ver não aconteceu, que era a luta entre o Garou e o Saitama. Mas como é que será que foi essa luta no fim das contas? A gente vai ver isso nesse vídeo agora. Vamos lá! Enes Rantes, Peter aqui. Sim, galera, segunda temporada, né, infelizmente acabou. E ela acabou da pior forma possível, que é sem fechar nenhum ciclo, não é verdade? Ué. Nem a Associação de Monstros foi derrotada e nem o Blast apareceu. E nem o Saitama lutou contra o Garou. Coisa que não aconteceu na primeira temporada, já que ela acabou exatamente depois que o Boros foi derrotado, né? E a cidade que ele destruiu agora eu foi lembrei. reconstruída. Então, acabou bem acabado, Bem digamos acabado. assim. Mas o One Punch Man não é feito só de anime. É preciso lembrar que a primeira obra oficial de One Punch Man criada pelo One é uma webcomic, que depois de um tempo, né, da publicação dela, é redesenhada pelo Yusuke Murata e adaptada para o mangá, para só depois se transformar num anime. Então aquilo tudo que vocês viram no anime, na verdade já aconteceu no mangá e na webcomic faz tempo. E no caso da luta do Saitama contra o Garou, nem no mangá, né? Só na webcomic aconteceu. E hoje, né, eu tô aqui pra contar pra Caramba. vocês o que realmente aconteceu na luta final entre o Garou e o Saitama nessa webcomic. E sem risco de spoiler, porque tanto o mangá quanto o anime já mostraram que podem apresentar modificações pra deixar a história mais fluida, né? E mais Da hora, interessante. legal. Então assim, a chance de chegar no mangá e acontecer algo diferente da webcomic é bem real. E com o anime, logicamente, é a mesma coisa. Então o que eu vou apresentar pra vocês agora é a versão dessa luta do autor. Mas antes, bora deixar aquele like, Da hora. ameaça nível Deus, porque a Que segunda massa. temporada acabou, Não sabia mas a gente ainda disso, tem não. muita Várias coisa pra falar sobre versões One Punch pra Man. ver. E pra compartilhar isso com você, a gente conta com a sua inscrição. Antes de resumir como foi a luta entre o Saitama e o Garou, é preciso dar uma breve explicação do contexto Mas em sem si. foco, Primeiramente, né, da mesma forma que o Saitama, o Garou também quebrou o limitador dele. Mas ele fez isso de uma forma diferente. Porque ao contrário do Saitama, né, que só perdeu o cabelo, o Garou sofreu um tipo de mutação e teve o corpo dele transformado. Ele mudou completamente. O que aconteceu foi que o Gyorgyorou, aquele monstro cheio de olhos, né, que mandou uma mensagem para a Associação de Heróis, na verdade é um tipo de cientista que também estava estudando o limitador e descobriu que podia romper o limitador dos seres vivos através das células de monstros. O primeiro experimento que deu certo pra ele foi exatamente o Lord Orochi, porque os outros que ele tinha feito, né, acabaram morrendo de overdose nessas células. Porém, o Gyorgyorou viu no próprio Garou a oportunidade de superar a última criação dele. Só que o Garou não tinha o interesse de se associar e acabou se tornando um monstro pelo próprio puro desejo de se tornar monstro. Ele então enfrenta vários heróis da associação já transformados, incluindo a poderosérrima Tornado. Mas quando ele tá prestes a comemorar a vitória dele por conquistar o objetivo de se tornar um monstro, né, e derrotar a associação, aparece quem? O Saitama. A tensão entre o Garou e o Saitama começa com o olhar do Garou, com o canto do olho, enquanto o Saitama pergunta Olho quem errado. era ele e o que estava acontecendo. O Garou, sem nem pedir licença, acaba dando um soco na direção do Saitama, que simplesmente desvia, deslocando o rosto pro lado. Só que o simples deslocamento de ar do punho do Garou causa várias rachaduras no chão. Até que o Saitama continua perguntando o que tá acontecendo e se ele quer arrastar ele pra uma briga. O Garou então questiona o Saitama, perguntando se ele pensa que aquilo é algum tipo de disputa. Então o Saitama responde algo como: se não é uma disputa, é o que então? E logo depois ele completa fazendo pouco caso do Garou, dizendo que, em primeiro lugar, ele nem sabe quem é o Garou. Né, típico do Saitama. E depois pergunta se ele ficou irritado com os outros heróis, né, por ele ter perdido no videogame. Mas o Garou então questiona se ele foi mandado pra enfrentar ele, né, sem receber nenhuma informação sobre o Garou. E se pro Saitama, ele se parece humano. Mas aí o Saitama se mostra aquele mala sem alça, que ele sempre se mostrou. Além dele dizer que o visual do Garou parece só Traje uma de roupa monstro. mal feita, ele também diz que ninguém chamou ele. Ele só foi porque mora no bairro e avisar que estavam fazendo muito barulho. Típico também do Saitama. O Garou diz pro Saitama que já derrotou os heróis classe S. E que enfrentar um herói classe B, que é herói só por hobby, não acrescentaria em nada na vida dele, do Garou. vai nessa. Só que o Saitama, mais uma vez, acaba tocando na ferida do Garou, quando ele diz que o Garou também faz aquilo tudo por hobby. Quanto mais eles conversam, mais o Garou vai ficando pistola. Só que a coisa começa a ficar mais séria quando o Saitama diz que nessa confusão toda a casa dele acabou sendo destruída. E ele também não pode ignorar que viu o Garou ferindo outros heróis. Ele diz, inclusive, que se o Garou não tem interesse nele,
não tem problema, porque o próprio Saitama tem interesse em dar umas boas surras no idiota vestido de monstro. Ele chega até a dar a chance ao Garou de pedir desculpas, ou ele iria matar o Garou. O Garou acaba perdendo a paciência e revela que ele era o humano autoproclamado monstro, né, que também foi conhecido como caçador de heróis. O Saitama se lembra desse boato, né, mas ele mal sabe que já tinha dado umas chapuletadas no Garou, lembra? Vá pra aquele chute lá. O Garou começa a ficar muito nervoso, porque o Saitama aparenta estar muito calmo, mesmo diante de vários heróis classe S derrotados. E ele acredita que o Saitama tá provocando ele. Mas então o Garou tenta rebater essa tal provocação, dizendo que vai matar uma criança que tá logo ali do lado. Só que o Saitama, mais uma vez, apresenta toda aquela calma do mundo e fala que não tem criança nenhuma ali, que o Garou tava apontando pra outro lado. E isso irrita muito o Garou. E o Saitama ainda completa dizendo que é por causa dessa má atuação que ele não tá convencido de que o Garou seja um monstro. Até que o Saitama diz que vai dar um chute na bunda do Garou e começa a andar lentamente na direção dele. Tá esquentando, galera. O Garou então perde a paciência e dá um soco com toda a força no Saitama, que levanta uma nuvem de poeira. Garou se dá como vencedor, mas evidentemente a poeira baixa e o Saitama aparece. E logo dá um soco normal na fuça do Garou, atirando ele pra muito longe. Mas o Saitama ainda diz que é a primeira vez que o monstro ataca ele se contendo. Isso confirma o ponto de vista dele de que o Garou não é um monstro. Você tá entendendo? Meio que o Saitama tá dando uma chance pro Garou. O Garou se levanta e com um movimento rápido vai parar atrás do Saitama. Só que o Saitama agarra o braço do Garou e joga ele contra o chão. E isso provoca um terremoto, né, tão forte, porque ele bateu o Garou no chão. E assim, cara, por mais que ele já seja todo quebrado, o Garou ainda consegue se levantar, se questionando o que tá acontecendo e como o Saitama pode ter uma força tão monstruosa. E ao ver que o Garou consegue continuar, o Saitama aparenta ficar realmente empolgado, né? Ele gosta desse tipo de coisa. Finalmente ele vai ter algo empolgante pra ele. Até que o Garou finalmente entra na posição de estilo de luta que ele aprendeu no dojo do Silver Fang. O estilo punho de água corrente, pedra esmagadora. E só aí que o Saitama se liga que o caçador de heróis e o discípulo do Silver Fang, né, que se rebelou, eram a mesma pessoa. E ele até se pergunta se vai continuar sendo amigo do Silver Fang se ele chutar até a bunda do aluno dele. O Garou parte pra cima com um golpe, mas o Saitama tem reflexos muito rápidos, né? Desvia de todos os golpes, o que surpreende o Garou. Mas quando o Saitama tenta contra-atacar, o Garou também usa o conhecimento dele em arte marcial para evitar os golpes do careca de capa. O Garou percebe que, embora o Saitama tenha muito mais força, né, muito mais velocidade, mais reflexo, ele é um completo amador em artes marciais. E por isso ele consegue ler todos os movimentos do Saitama. E até evitar os golpes também. Ele explica, né, que não poderia evitar os golpes do Saitama contando só com a velocidade de reflexo. Então ele faz isso se esquivando antes dos golpes acontecerem. Ou seja, instinto superior. Entendeu? Só que o Saitama dá uma risadinha. Então pergunta se ele pode começar a levar a luta a sério. O Garou questiona se o Saitama realmente não lutou a sério até aquele momento. E percebe que o Saitama tá procurando algum lugar específico ali mesmo. E pergunta o que o Saitama tá fazendo. O Saitama diz que, já que o Garou vai mostrar tudo o que ele sabe de artes marciais, então ele, o Saitama, vai mostrar o quão sério ele pode ficar. Então o Saitama se abaixa, bota as mãos no chão e simplesmente joga o chão pra cima, que acaba fazendo, né, tipo, uma chuva grande de escombros, jogando o próprio Garou pro alto. O Garou acredita que o Saitama tava usando os escombros pra se esconder e atacar ele de surpresa. Mas logo ele nota, né, que o chão não chegava nunca. Ele ficou simplesmente de queixo caído com quão alto o Saitama conseguiu jogar ele e todos aqueles escombros. Então o Saitama aparece atrás dele e realiza socos normais consecutivos, que mais uma vez deixa o Garou arrebentado. O Garou se levanta com a esperança, né, de acertar o Saitama em pleno ar e usa um ataque chamado Ataque Instantâneo do Deus Assassino. E o Saitama revida com socos normais consecutivos. Mas a troca de socos entre eles vai aos poucos sobrecarregando o Garou. Enquanto está em pleno ar, o Garou começa a se questionar como é que o Saitama fica simplesmente de pé com a guarda baixa. E se esquece que ele ainda tá em queda livre e acaba caindo e ficando com a cabeça enterrada no concreto. O Saitama anda até o Garou e mais uma vez começa a questionar as intenções dele. E se realmente ele pensa que é um monstro. O Garou de novo se levanta rapidamente, né, e dá uma chave de perna no braço do Saitama, igual lutadores de jiu-jitsu, né? Mas o Saitama se livra dele só sacudindo o braço. E depois do Garou falar que precisa de muito mais pra vencer o Saitama, aí o Saitama simplesmente surge e dá um gancho de direita no Garou, que joga ele pra muito alto. Enquanto ele tá no ar, ele começa a arriscar tudo que não funciona na batalha, ou seja, técnica, força, velocidade, estratégia, até que ele se pergunta como é que ele pode derrotar o Saitama. E ele percebe, né, que ele precisa abandonar completamente a humanidade que ele tem e se tornar um monstro completo. E quando ele faz isso, ele retorna como um monstro gigante, com chifres maiores e placas ósseas, né, saindo pelas costas,
parecido com o Apocalipse. E assim o Garou agradece ao Saitama, porque graças a ele foi capaz de atingir o real objetivo que ele tinha, que era se tornar Aí ele um muda, monstro. né? O Saitama então pergunta qual Caramba, seria o velho. objetivo dele depois de se tornar um monstro. E o Garou fica sem palavras, dizendo que só vai saber disso depois de matar o Saitama e parte pra cima dele com um soco. Mas, só pra variar, o Saitama desvia e revida com um soco na boca do estômago. O Garou fica Nossa surpreso, né? Senhora. Que nem com essa forma final ele é páreo pro Saitama. E num suspiro final, tenta acertar um último soco no Saitama, que é bloqueado com uma cabeçada séria. Cabeçada e assim séria. a luta termina. É claro que o webcomic é maior e outras coisas acontecem depois disso. Mas, né, o nosso objetivo aqui era mostrar como que se desenrolou a luta entre o Garou e o Saitama. Porque, cara, tava muito no hype pra saber esse resultado. E uma coisa que dá pra concluir é que se acontecer no anime a mesma coisa que aconteceu no webcomic, então o Garou já aguentou muito mais do que o Boros. Porque assim, o Boros morreu com um soco sério, que na verdade nem atingiu diretamente ele. O que matou o Boros, na verdade, foi só a onda de impacto. Já o Saitama acertou o Garou com uma cabeçada séria direta. E ele ainda continuou vivo, embora impossibilitado de continuar a lutar. Galera, gostaram do vídeo? Se vocês Ai, gostaram, não rapidinho. deixe de comentar aí embaixo a sua opinião sobre ele. Então o Garou não nasceu daquele jeito, né? Ele se transformou. Mas, como assim? Como ele transformou assim? Como que foi esse negócio? Ele falou, só quero virar um monstro e já era. Pela vontade dele de virar um monstro, ele foi evoluindo, né? Mas quem transformou ele? Porra, meu, ele não se transformou por ninguém, ele se transformou sozinho. Como? Pela força de vontade dele de virar Eu quero virar um monstro. monstro, quero ser uma batata, virar uma batata, então. Só porque ele quer. isso, Só porque ele quer. Porque você viu que o cientista queria transformar ele num monstro e ele não quis se associar. Falou, não, vou virar um monstro Não é sozinho. possível que ele não tem nada dentro dele. Que ele não plantou nada, Só a força de vontade. não fez um negócio aí. E tipo assim, essa parte que a gente viu não tem a parte que a gente escuta nas Sim. músicas, né? Não, Não tem dele indo pro espaço, Não. espirrando, matando moleque. não tem. Será que, tipo assim, vão voltar a lutar, acontecer outra coisa? E porque nessa parte aí ele não tá cósmico também. Não, Ele tá só um monstrão, né? É. Será que tem outra parte da luta? Será? Vamos ver? Vamos dar uma procurada aí, vamos ver o que eles acham. Dá uma procurada aí, hein, galera? Cara, engraçadíssimo essas partes do jeito que ele desenha o Saitama, né? Cara de merda da porra. O que tá acontecendo? Debochadíssimo. O que esse cara quer? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Tipo assim, ele tem todos os golpes sérios, então agora tem cabeçada, tem orelhada. Orelhada, espirro, tudo. Meu Deus. E o cara só ia lá reclamar do barulho. É. Foda-se, todo mundo morto ali, ele tá nem aí. Saiu pra reclamar do barulho, perdeu Tipo a assim, casa. eu acho que é isso que vai acabar. Esse é um dos motivos das crianças terem morrido lá, porque ele não levou a sério, né, mano? É. Saitama. É meio na foda-se assim, né? É. Desse B.O. Mas isso aí, meu jovem. Tamo junto, abraço! Lembra de comentar e te vejo no próximo.